Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou Felipe e este é mais um vídeo da série Sacramentos no nosso canal Luangas Class. O nosso canal para você entender o que você quer da sua vida e buscar a salvação para sua alma. Tome jeito, por misericórdia. Enfim, dá aquele like e compartilha esse vídeo que eu conto com você pra gente ir adiante nessa nossa missão de salvar almas. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem. Necessariamente, este sacramento no qual surgem os padres, os bispos, os diáconos, etc. Vamos lá. Nós vamos ler hoje duas leituras. Primeiro, a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim disse São Paulo: eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação. A próxima leitura é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Disse São Paulo a Timóteo: por este motivo te exorto a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Essas duas menções das cartas de São Paulo nos falam justamente da incumbência que é concedida a um cristão de conduzir o povo de Deus por meio da imposição das mãos. Jesus, na última ceia, ao instituir o sacramento da Eucaristia e ordenando aos apóstolos que continuassem aquele gesto, fazer isto em memória de mim, ele institui aos apóstolos o início do ministério sacerdotal. Eles assumem para si o sacerdócio de Cristo. Pois bem, na história da igreja, nós nos deparamos sempre com graus do sacramento da ordem em sentido de santificação do povo de Deus. Inicialmente, os 12 apóstolos eram o que nós chamamos de bispos. Eles depois ordenam 7 justos chamados diáconos, que exercem a função de caridade, enquanto os apóstolos cuidam dos assuntos espirituais. Mais para frente, com a fundação de mais comunidades, são instituídos os chamados presbíteros, que são os anciãos mais experientes que necessariamente cuidam do povo de Deus naquela porção específica da comunidade, em nome de Cristo e com a autoridade apostólica. Tudo isto em vista da santificação do povo de Deus. Cristo não nos deixa só, nos institui pastores segundo o seu coração. Vamos conferir o que diz o Catecismo para nós. Catecismo da Igreja Católica, número 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. E vamos ver mais uma citação, número 1592. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministérios ordenados exercem seu serviço com o povo de Deus por meio do ensinamento, do culto divino e do governo pastoral. Esse aqui é um ponto importante do catecismo. Essencialmente, o sacramento da ordem dá autoridade a estes sucessores dos apóstolos, sejam os bispos, sejam os padres, sejam os diáconos, em 3 aspectos. O munus de ensinar, que nós chamamos de munus docendi, o munus de santificar o povo de Deus, que nós chamamos de munus celebrandi, e o munus de conduzir o povo de Deus e governar a igreja, que nós chamamos de munus regendi. Essencialmente, o sacerdócio, ele constitui
conduzir o povo de Deus, santificá-lo e ensinar os valores da fé. Agora, com base no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, vamos entender um pouco quais são os graus do sacramento da ordem e como que eles agem dentro da vida da Igreja. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, números 325, 326, 328 e 330. Vamos lá. De quantos graus se compõe o sacramento da ordem? Compõe-se de 3 graus que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da Igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Em primeiro lugar, vamos falar do episcopado. O episcopado é geralmente a função concedida aos bispos. Vamos lá, número 326. A ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem, faz do bispo o legítimo sucessor dos apóstolos, insere-o no colégio episcopal, partilhando com o Papa e os outros bispos a solicitude por todas as igrejas, e lhe confia os ofícios de ensinar, santificar e reger. Em essência, isso torna um fiel sucessor dos apóstolos. Ele recebe, por meio da Santa Sé, da pessoa do Papa, a autoridade de reger uma porção do povo de Deus, que nós chamamos normalmente de diocese, arquidiocese ou forania, se for no caso dos orientais, eparquia. Ele é responsável por uma porção grande do povo de Deus que nós temos por estes nomes. Eles recebem a chamada plenitude dos sacramentos, ou seja, todos os 7 sacramentos da igreja, eles podem conceder a todos os fiéis da igreja conforme as leis canônicas. A eles confere de forma plena reger, santificar e ensinar o povo de Deus. Porém, um bispo não dá conta de santificar, reger e ensinar um monte de gente de uma diocese. Para isso é necessário que se institua aquilo que nós chamamos de extensão do bispo, que são os presbíteros. Vamos lá. Qual o efeito da ordenação presbiteral? A unção do Espírito marca o presbítero comum com um caráter espiritual indelével, configura-o a Cristo sacerdote e o torna capaz de agir no nome de Cristo cabeça. Sendo cooperador da ordem episcopal, ele é consagrado para pregar o Evangelho, para celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, de que tira força o seu ministério, e para ser o pastor dos fiéis. Muito importante, antes de um bispo ser um bispo, ele é sacerdote. Aqui está necessariamente o ponto importante do ministério sacerdotal. A dignidade de reger, santificar e ensinar e agir em nome de Cristo é em pleno nos bispos, mas porém é infundido na alma de fato pela ordenação presbiteral. Nisso, ele não recebe a plenitude dos sacramentos. Ele é apenas uma extensão da ordenação episcopal. Nisso, ele tem autoridade para celebrar a Eucaristia, pregar a palavra e santificar o povo de Deus por meio dos sacramentos que lhes são possíveis celebrar. Ou seja, o sacramento do batismo, o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento do matrimônio. E a própria Eucaristia, como eu já citei, na celebração da Santa Missa. O presbítero, geralmente, ele é responsável por uma porção menor do povo de Deus, que nós chamamos de paróquia. A paróquia é o que nós conhecemos das nossas igrejas, formadas por uma igreja matriz e suas comunidades. Ali fica o cuidado do presbítero. A junção de paróquias é o que nós chamamos de diocese e arquidiocese, administrada pelo bispo. Porém, existe ainda um terceiro grau, que nós falamos que é o grau primário para quem começa no sacramento da ordem, que é o diaconado. O diácono, configurado a Cristo, servo de todos, é ordenado para o serviço da igreja, que ele exerce sob a autoridade do próprio bispo a respeito do ministério da palavra, do culto divino
da orientação pastoral e da caridade. O primeiro passo da pessoa que é admitida às ordens é o santo serviço. Antes de mais nada, Cristo na última ceia ensinou os seus apóstolos a servirem uns aos outros. Nisto, aquele que é chamado a ser sacerdote como Cristo, antes de mais nada tem que ser servo como Cristo. Nisso, ele recebe a ordenação diaconal. Para você que não sabe o que é um diácono, é justamente aquele clérigo que usa aquela faixa transversal que nós chamamos de estola diaconal. A função do diácono é colaborar com os presbíteros e os bispos na assistência ao povo de Deus, porém, ele é mais restrito ainda nos sacramentos. Eles podem celebrar o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio. Eles não podem celebrar a Santa Missa, mas pregam a palavra de Deus, portanto, podem celebrar a palavra e distribuir a Santa Eucaristia, podem dar as bênçãos, podem visitar os doentes para levar a comunhão, porém não podem dar a unção dos enfermos. E, acima de tudo, eles são chamados a contribuir com o povo na caridade. Nos Atos dos Apóstolos, justamente os apóstolos estavam preocupados porque as viúvas e os órfãos estavam desamparados. E os apóstolos precisavam dedicar-se à pregação e à fundação de comunidades. Para isso, foram escolhidos 7 homens justos para cuidarem justamente da caridade, para que os apóstolos se focassem na evangelização e a santificação das almas. Portanto, o diácono é o primeiro que serve o povo de Deus na caridade, na escuta do povo de Deus, na visita dos doentes, na assistência aos pobres. É uma vocação muito bonita e é o primeiro passo daquele que caminha para o presbiterado. E se for a sua vocação, mais para frente para o episcopado. Um último ponto. Todos nós, pelo sacramento do batismo, recebemos um sacerdócio. Participamos do sacerdócio de Cristo, pelo que nós chamamos de sacerdócio batismal. Porém, apenas a alguns escolhidos por Cristo é concedido o que nós chamamos de sacerdócio ministerial, que é quando é conferido o sacramento da ordem. Porém, para se ser admitido ao sacramento da ordem, é necessário ter vocação. A pessoa é chamada pelo próprio Deus, e uma vez que a igreja discerne que esta pessoa é realmente chamada, ela se prepara para receber o sacramento da ordem. Portanto, você que está assistindo esse vídeo agora, se você sente no seu coração um desejo forte de servir a Deus e quer dedicar a sua vida a isso, converse com o seu pároco. Às vezes você pode ser chamado pelo Senhor para o sacramento da ordem, por que não? Se você então conhece uma pessoa, mande este vídeo para ela e ajude ela a refletir sobre isso. Porque, como disse nosso Senhor no Santo Evangelho, a messe é grande, mas temos poucos operários. Contamos com você para colaborar com as vocações da nossa igreja. Deus te abençoe, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar. Espero você no próximo vídeo da nossa série de sacramentos. Salve Maria!